Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. Hoje eu ia falar um pouco, provavelmente, ou sobre o Corvo de Três Olhos, ou sobre a canção do Gelo e do Fogo. Provavelmente a canção do Gelo e do Fogo, porque a minha pesquisa sobre o Corvo de Três Olhos se provou um pouquinho mais dificinho do que eu imaginava que seria ser, né? Enfim. Aí, enquanto eu estava pesquisando mais sobre esses temas, eu normalmente faço mais de um roteiro ao mesmo tempo, eu encontrei uma teoria que eu, assim, é crackpot, tipo, é uma teoria feita para parecer absurda. Mas entre as teorias crackpot, assim, essa foi a que eu julguei, assim, que é a mais revolucionária, assim, a que faz mais sentido, assim, do absurdo, por assim dizer. Entre os absurdos, esse é o mais racional. Talvez empatado, tipo, com a teoria que o Ramsay Bolton seria um vampiro, né? Que é uma teoria que eu já falei um tempo atrás, bem no início do canal. Enfim, mas que teoria é essa? É uma ideia que o herói que vai derrotar os outros durante a longa noite, conhecido mais popularmente como Azor Ahai, que é o nome que o povo de Ashai dá a esse herói, ele não seria nem o Jon, nem o Daenerys, e muito menos o Stannis. Na verdade, Azor Ahai seria ninguém mais, ninguém menos do que Ramsay Snow. Assim, como assim, né? Assim, não tem nem como expressar o espanto da maioria de vocês. Eu também fiquei muito espantada quando eu li o título da teoria, né? Me pareceu uma coisa ridícula. Uma hipótese além de qualquer defesa, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, o que é exatamente a longa noite? Eu acho que a enciclopédia da Crônica do Gelo e Fogo, O Mundo do Gelo e Fogo, né? Chegou semana passada, gente, é um livro lindo. Enfim, eu acho que a enciclopédia ela pode dar uma melhor definição do que eu poderia, né? Eles têm uma seção só para a Era dos Heróis, né? Para os primeiros tempos de Mistérios, e no finzinho dela eles passam um pouco antes de falarem sobre a Ascensão de Valíria, eles falam um pouquinho sobre a Longa Noite. Aí eles escrevem que a Longa Noite ela foi um inverno que durou uma geração, no qual crianças nasceram, cresceram até se tornarem adultas e, em muitos casos, morreram sem jamais ver a primavera. De fato, alguns dos antigos contos populares dizem que eles nunca viram a luz do dia, tão intenso foi o inverno que se abateu sobre o mundo. Aí eles continuam descrevendo que durante esse longo inverno, que durou uma geração, é comum que homens idosos ou garotos fracos saíssem de casa falando que iam caçar e nunca mais voltassem, porque eles se sacrificavam para deixar mais comida pro resto da família, né? Porque eles sabiam que não iam viver muito mais tempo, né? E sentiam como um peso. Mas, enfim. Aí, nesse inverno que durou uma geração, né? Correram muitos horrores à medida que os outros invadiam todos os continentes, né? Os Estéreos, Essos, né? Tem sido um fenômeno mundial. Até que surgiu um herói que abateu os outros e pôs fim ao longo inverno que durou uma geração. Esse herói ele tem vários nomes, assim, um para cada região. Então, os nortistas os chamam de o último herói. Os Rhoynares, que é um povo que habitava Essos e depois se mudou para Dorne, os remanescentes. Eles também têm um herói, esse nome específico, que tenha lutado contra os outros. O povo de Witai, ou Iti, não sei como pronunciar. Enfim, eles também têm histórias sobre esse herói, que tem sido uma mulher com rabo de macaco, que tem trazido o sol de volta, né? Entre outros nomes espalhados por planetas, né? Pelos povos planetas.
Além disso, provavelmente, existem ligações dessa lenda com o príncipe prometido e o Stallion que monta o mundo. Além, é claro, do Azor Ahai, né, que é o nome que o povo de Asshai, que é uma terra a extremo leste do continente, dá a esse herói que ter derrotado os outros. Aí, a Melisandre, ela fala, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo, que o Longo-Inverno está voltando e que apenas o Ahai pode salvar todo mundo. Ela acha, claro, que Azor Ahai é Stannis, mas ninguém acredita nisso, né? Assim, que tipo de Azor Ahai se queimaria com a própria espada, né? No comments. Enfim, aí a torcida dos fãs, ela se divide meio que igualmente entre a Daenerys, né, que é apoiada pelo Mestre Aemon, por exemplo, e o Samwell, e o Jon, que está mostrando muitos sinais que vai ter uma volta gloriosa e assumir esse papel de herói lendário que vai derrotar os outros, né? Mas essa autor dessa teoria, ele não acha que não é nem Stannis, nem a Daenerys, e muito menos o Jon. Na verdade, seria o Ramsay. E por quê? Vamos pensar sobre o personagem Ramsay. Ele apareceu primeira vez no segundo livro como Rick e tá por aí até agora, né? Aí se você pensar assim, friamente, ele tem uma história meio que longa demais, assim, com muita construção de base, né, de fundo, uma coisa que não faz muito sentido, né, porque tecnicamente ele é um personagem menor, né, ou alguém que vai se revelar muito importante, né. Assim, o autor dessa teoria fala que o Ramsay está quase recebendo o mesmo tratamento do Daenerys, né? Um pouco de exagero, mas assim, eu entendo o ponto, porque assim, porque ele é tão importante. Assim, eu entendo, por exemplo, um vilão como o Joffrey ser importante, porque ele é o rei de Westeros, mesmo que pouco tempo. Mas o Ramsay é ninguém, né? Por muito tempo, nem filho legítimo do pai ele foi. Então, por que ele está no centro de tantas histórias, né? E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao fato que o Stannis, o Jon e o Mance, além de outras pessoas, elas estão todas focadas em acabar com o Ramsay, né? Que está casado, né, agora com a Arya. Enfim. Mas então, por que tanta atenção no cara? Assim, ele é doente, ele é um vilão, ele é nojento, todo mundo odeia ele, beleza, mas por que tanta atenção e há tanto tempo? Assim, e a gente tem uma certeza, os fãs têm uma certeza, tipo, que eles não se preocupam com o Ramsay. Ele é nojento, tem vontade de vomitar quando lê os capítulos dele e tal, mas tudo bem. Quando Stannis chegar no Winterfell, ele vai matar ele e vai ser maravilhoso. Ou então, quando Jon se revelar como Azor Ahai, ele vai lá e cortar a cabeça dele com a espada luminífera que ele vai ter e vai ser maravilhoso, entendeu? Ninguém está realmente preocupado com o cara, porque todo mundo sabe que ele vai perder, né? Tecnicamente. Enfim, mas nesse sentido, se o Ramsay não perder, seria uma quebra de expectativas tamanho, assim, GG. E sabe quem gosta de quebrar expectativas dos leitores? Isso mesmo, o George Martin. Enfim, mas aí você pode perguntar, mas olha só, você apoia essa teoria? Quer dizer, tecnicamente, né, porque eu tô falando dela no canal. Eu não realmente apoio, só acho ela muito interessante, mas enfim. Então você está falando essa teoria só porque o Ramsay ele tá ganhando muito destaque? Não, tem mais coisa. Primeiro, a Melisandre, né, ela é uma feiticeira poderosa,
ou está se tornando poderosa, né, como a gente vê no capítulo dela, em A Dança dos Dragões. E ela, quando ela procura Azor Ahai nos fogos dela, ela vê o Snow. Por exemplo, Snow. Mas ela não entende. Né? Aí vários leitores, como eu mesma, quando eu li pela primeira vez, ficam tipo, nossa, ela é tão idiota. É claramente o Jon. Como ela não vê isso? Mas tá bom, vamos ser realistas. Se ela vê Snow nos fogos dela e não pensa, eu vi o Snow, ele é o príncipe, foi prometido, ele é Azor Ahai. Vocês acham mesmo que ela não ia, assim, num centésimo de segundo, largar o Stannis? Assim, eu sei que é um personagem muito bom, muito legal, mas, enfim, ela ia largar o Stannis na mesma hora e ia correr pro Jon, mesmo que ele não desse muita atenção a ela. Assim, sem dúvida que ela ia fazer isso, né, no momento que ela visse que Azor Ahai seria Jon Snow. Então, qual é a única explicação pro fato dela não fazer isso? Não é que ela é idiota. Melisandre não é idiota. É que ela, primeira hipótese, né, que ela não tá clara o suficiente a visão. Ou a segunda, que é apoiada por essa teoria, que é que ela sabe que o Snow não é o Jon, é outro Snow, no caso, né, Ramsay. Mas, enfim, Azor Ahai, assim, a história dele é contada no segundo livro, A Fúria dos Reis. E, assim, se você analisar bem a história, mas enfim, eu acho que é melhor ler pra vocês, pra gente dar uma olhada mais profunda nela depois. Enfim. Conhece a lenda sobre a forja do Luminífera? Vou contá-la. Era num tempo em que a escuridão caía pesada sobre o mundo. Para enfrentá-la, o herói tinha de ter uma lâmina de herói, como nenhuma que já tivesse existido. E assim, durante 30 dias e 30 noites, Azor Ahai trabalhou sem dormir no templo, forjando uma lâmina nas fogueiras sagradas. Aquecer, martelar e dobrar, assim até a espada ficar pronta. Mas quando ela mergulhou na água para temperar o aço, ela se partiu em pedaços. Como era um herói, não é de seu feitio desistir e ir atrás de excelentes uvas como essas, e portanto recomeçou. Da segunda vez, levou 50 dias e 50 noites, e essa espada parecia ainda melhor que a primeira. Azor Ahai captou um leão para temperar a lâmina mergulhando no coração vermelho da fera. Mas mais uma vez o aço estilhaçou e se dividiu. Grande foi sua aflição e grande foi seu desgosto, pois sabia o que tinha de fazer. Trabalhou a terceira lâmina durante 100 dias e 100 noites, e enquanto ela brilhava incandescente nas fogueiras sagradas, chamou a mulher. Nissa, disse-lhe, pois é esse o seu nome. Desnude o peito e fique sabendo que a amo mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ela obedeceu, e Azor Ahai enfiou a espada fumegante no seu coração vivo. Disse que o grito de angústia e êxtase que ela soltou abriu uma fenda no rosto da lua, mas seu sangue, sua alma, sua força e sua coragem penetraram no aço. Esta é a lenda sobre a forja luminífera, a espada vermelha dos heróis. Então, Azor Ahai enfiou a espada no peito do esposo, matou a mulher que ele amava para forjar uma espada que derrotasse os outros. Assim, pelo herói ser capaz disso, não pode ter tipo uma história de Romeu e Julieta envolvendo Azor Ahai, né? Que ele matasse a mulher que ele realmente amasse. Porque assim, primeiro que George Martin nunca falou isso é uma interpretação dos fãs, né? E segundo que assim, acho que o Romeu ele teria preferido queimar a Europa até as fundações dela do que um fio de cabelo da Julieta, né? A gente tem que esquecer essa história de amor envolvendo Azor Ahai e Nissa.
O Azor Ahai, o tipo de amor dele pela mulher não é o tipo de amor romântico eternizado, né, na cultura ocidental. É um amor obsessivo. Ele estava disposto a matar ela, na verdade, não é porque ele queria poupá-la do inverno, assim, mas sim porque ele queria vencer, ele queria terminar a maldita espada para derrotar os outros. Então, para a gente encontrar a identidade de Azor Ahai, a gente teria que, na verdade, encontrar uma pessoa capaz desse tipo de amor obsessivo. E assim, mais uma vez pegando Joffrey como exemplo, ninguém pode acusar ele de ter um amor obsessivo, assim. Disso ele não é culpado, porque assim, só lembrar que ele deixou a Sansa embora, ele tocou ela de boa pela Marjorie, né? Agora, Stannis, ele também não curte fazer sacrifícios, nem que seja pelo bem maior, né? Basta ver a atitude dele com aquela história das sanguessugas pra matar seus adversários ao trono, né? E olha que o interesse pessoal aquilo, hein? Mas ele não gostou. O Jon nem pensava. Daenerys, não. Agora, o Ramsay, eu acho que o Ramsay é o cara mais apropriado pra gente dar o título de capaz de um sentimento obsessivo como esse, né? Que não é, na minha opinião, propriamente amor, né? No caso, ter romantizado a história contada no segundo livro. Assim, o Ramsay, ele sacrificaria o seu amor obsessivo para ganhar, para atingir seu interesse? Com certeza. Assim, nesse sentido, coitada da Arya, né? Porque ela seria a sua primeira alternativa, né? Aliás, ele está exigindo ela de volta no fim do quinto livro. A gente tem que lembrar disso. E assim, novamente, tem que destacar esse ponto, que o Ramsay está ganhando muita história. Assim, ele é o centro de muitas narrativas internas da Crônica do Gelo e do Fogo, desde a Fúria dos Seis. E assim, se a gente pensar nas características da escrita do George Martin, ele realmente, assim, não colocaria um herói clássico sobre, né, na identidade do Azor Ahai. Ele, na verdade, revolucionaria essa concepção de herói, assim como ele já revolucionou muitos outros conceitos de narrativa épica tradicional. E na boa, assim, uma última coisa antes de eu passar para uma breve análise das características de Azor Ahai. Quem mais poderia assim, vencer os outros que não um cara extremamente nojento e assustador? Assim, uma espada com especial faria isso? Alguns dragões faziam isso? Não. Mas um Azor Ahai muito nojento e muito pervertido e, sabe, que daria medo até nos outros, poderia fazer usar dar meia volta e correr de voltas para as muralhas, né? Enfim, vamos analisar agora os sinais de Azor Ahai, né? Para ver se o Ramsay ele se encaixa neles. Na minha análise, tem 5 sinais certos de Azor Ahai e 2 duvidosos. O primeiro sinal certo é o que Azor Ahai deve renascer sob a Estrela Vermelha. Tecnicamente, o Ramsay renasceu quando ele tirou a identidade de Ramsay e assumiu a de Rick. Aquilo foi um renascimento, né? Até porque o Rick ele morreu pouco tempo depois. E por um tempo o Ramsay viveu naquela identidade junto com o Fio, né? Então é um tipo de renascimento, né? Seria figurativo, mas novamente, ninguém precisa falar, nem fala que precisa ser um renascimento
literal, né? Nem a profecia, nem o Aemon, nem a Melisandre, nem o Menarro, nem o Marwyn, nem o Rhaegar, né? Enfim. Ele também que renasceu sob o sal, sob a fumaça. Bem, vamos lembrar que, primeiro, sobre o sal. Tem uma parte, pouco depois que o Theon mata o Bran e o Rickon, que o Ramsay ele se oferece para ir para o Forte do Pavor para buscar uns soldados para se proteger do ataque dos homens Stark, que está prestes a acontecer. E adivinha o que é perto do mar? Isso mesmo, o Forte do Pavor, né? Então, tecnicamente, o sal teria vindo daí. E a fumaça teria chegado pouco depois, quando o Ramsay ele tacou fogo em Winterfell. A Luminífera. Bem, se você acreditar que o Stannis ele morreu no fim do 5º livro, o que pelo visto foi confirmado pela série, o Ramsay ele já está com a Luminífera. Ele fala isso na carta que ele manda pro Jon, né? Eu tenho a espada vermelha. Ele até pega o Stannis depois que matou ele. Por último, das sinais certos, seria o sacrifício ritual. Bem, como eu falei, provavelmente a Jaime, a falsa Arya, vai ser esse sacrifício ritual. Afinal, ela é a esposa do Ramsay, né? E ele tá pedindo ela de volta para a patrulha da noite. Mas, assim, pensando agora, pode muito bem ser o Theon também, né? Porque seria outra quebra de paradigmas, né? Que todo mundo tá esperando que o Theon ele se liberte, né? E se vingue do Ramsay, provavelmente mate ele, né? Mas e se, na verdade, o Theon não tiver redenção coisa nenhuma e acabe sendo sacrificado pelo Ramsay, de alguma forma, né? Porque, assim, novamente, o que a Azor Ahai sentia pela sua Nissa não é amor, mas é um sentimento muito, assim, pelo menos não é amor no sentido tradicional que a sociedade ocidental dá a esse sentimento. Mas é assim uma coisa mais obsessiva de posse, né? E isso o Ramsay tem, com certeza, pelo Theon. Aí, por último, os dois sinais duvidosos de Azor Ahai são sua suposta relação com os dragões e a descendência de Aerys e Rhaella, que teria sido profetizado pela bruxa dos bosques. Mas, sim, eu acho que essa história, que Azor Ahai tem que descender do Aerys e da Rhaella, do último rei Targaryen e da sua rainha, e logo ter uma relação com os dragões, eu acho que, assim, é caô. Porque que sentido essa profecia ela apareceu? Foi no reinado do avô do Aerys, né, o rei Jaehaerys, que ele teve 4 filhos. O Duncan, o Jaehaerys, veio durante o reinado do Aegon, rei do Quinto. Teve 4 filhos. O Duncan, o Jaehaerys, a Shaera e o Daeron. E todos os filhos tiveram casamentos contra a sua vontade, né? O Daeron, ele rejeitou a noiva dele, que é a Olenna, né? A avó da Margaery. O Jaehaerys, ele se casou secretamente com a Shaera, contra a vontade do pai. E o Duncan, ele se casou secretamente com uma garota que morava no bosque, a Gene de Pedras Velhas. Ela dizia que descendia de reis antigos, mas de qualquer forma ela tinha um nascimento baixo naquele período. Aí quando isso aconteceu, o rei ficou revoltado, né? Ele queria que Duncan abandonasse a Gene e tal, para poder herdar o trono. Mas aí a Jaime, ela levou na corte uma profetisa, né? A bruxa dos bosques, que eu falei no meu último livro, no meu último vídeo. Levou essa profetisa e ela falou pro rei que o príncipe prometido, ele nasceria do casamento entre os filhos, os netos dele, né? Os filhos do Jaehaerys e da Shaera, o Aerys e a Rhaella. Então, assim, a gente tem que
se livrar dessa coisa que toda profetisa necessariamente fala a verdade. Assim, no caso, sim, nesse cenário da interpretação do Ramsay como Azor Ahai, essa bruxa dos bosques teria mandado, na verdade, um belo de um caô pro rei Aegon. Assim, foi tipo: eu sei que o seu herdeiro vai fazer um casamento que você não quer com a Jenny, né? Com essa menina que nasceu relativamente baixo. Mas não se preocupe, porque o seu neto vai ser o príncipe que foi prometido. Então, tipo, sem na verdade uma compensação pra perda do herdeiro. E por que a bruxa dos bosques teria feito isso? Simplesmente porque ela gostava muito da Jenny, né? A gente vê isso quando ele encontra a Arya. Ela exige, na verdade, que um dos acompanhantes dela cante sempre a mesma canção, que é aquela que a Jenny gostava. Então, no final, a gente percebe que o Ramsay até se encaixa na profecia de Azor Ahai, né? Tecnicamente, segundo essa teoria. Se você considerar que os sinais relacionados aos Targaryen, eles foram, na verdade, uma coisa bem forçada. Se não, mais diretamente, né? Simplesmente mentira. Enfim. Se vocês gostaram desse vídeo meio louco, curtam. Se quiserem, compartilhem. E se desejarem mais vídeos como esse, é só seguir meu canal aqui embaixo. E não se esqueçam de dar sugestões para novos vídeos e dar sua opinião sobre essa ideia. Assim, vocês acham mesmo que o Ramsay pode ser Azor Ahai? Tchau, tchau, gente.